capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. As pessoas que vão assistir pelas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Culto presencial, né? Todos acharam? Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tire tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A tradução que você está aí diz assim: não chegues para cá, não chegues para cá. Muito bem, irmãos, uma passagem bem conhecida, né? Bem utilizada pelos pregadores para ministrar sobre a palavra de Deus. O grande encontro que Moisés teve com o Senhor no Monte Sinai. Horebe aqui é uma região, né? É um nome hebraico. E Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, quando ele teve essa visão de um vegetal típico daquela região, que era característico mesmo, já era de costume, pela alta temperatura, esses vegetais se incendiarem, pegarem fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que ele viu que havia fogo na sarça, naquele vegetal, naquela planta. Mas que ela não se consumia, não estava se queimando. Então, essa passagem aqui, ela nos revela várias coisas. Tem várias lições aqui para nós aprendermos, não só na nossa jornada espiritual, mas também na nossa vida secular, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, nessa noite. Mostrar para os irmãos, enfatizar algo aqui, sobre como Deus, Ele é tão sábio, que Ele nos trata em particular, e como Ele tem lições tão importantes para a nossa vida. E o que Deus está aqui mostrando para Moisés, dentre muitas lições, é algo que me chama a atenção sobre relacionamentos. Não sei se vocês perceberam na leitura, quando Deus diz assim: não chegues aqui, ou não venha para cá. Olha que coisa interessante, Deus estava se manifestando para Moisés. Logo, nós poderíamos presumir, se Deus está querendo se mostrar de alguma forma, se é uma manifestação de Deus, não seria razoável que Deus dissesse para ele: chega para cá. Quando nós encontramos alguém, conhecemos alguém, o que as pessoas dizem? Chega para cá.
senta aqui. Eu conheci um irmão lá na cidade de Coroados, ele era catarinense, e quando eu chegava na porta da casa dele, ele dizia assim: pastor, se arrancha aí, quer dizer, senta aí, vamos bater um papo. Então, eu fiquei lendo esse texto aqui algumas vezes, olhando, e eu fiquei pensando como Deus inicia um relacionamento com alguém, e como que nós podemos tirar lições disso. Até porque nós vamos ver que lá na frente, depois, Deus se manifestava tão próximo de Moisés, que a Bíblia diz que ele se manifestava face a face com Moisés, como se alguém colocasse a face aqui, ó, no rosto do outro. Aqui não, porque aqui está começando o relacionamento. É interessante que quando a gente vai ler a Bíblia no Novo Testamento, eu não sei se eu estou enganado, ou talvez eu não percebi, vocês já acharam na Bíblia, no Novo Testamento, alguma vez, Jesus dizendo para alguém: eu te amo? Vocês já leram isso na Bíblia? A não ser que eu esteja muito equivocado, eu ainda não li isso na Bíblia, com exceção daquele momento em que Jesus fica sabendo que Lázaro estava doente, enfermo, e a enfermidade era grave, e aí alguém diz para ele assim: o teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está doente. Mas por que Jesus não se manifestava assim para as pessoas? Será que Jesus não amava as pessoas? Jesus é a maior referência de amor, Jesus é o maior paradigma que nós podemos ter de amor. É que Jesus era judeu, irmãos, e dentro da cultura judaica, os judeus quase não se manifestam com essa expressão, eu te amo. Eles, ao invés de eles dizerem eu te amo, eles dão abertura, eles dão uma possibilidade, né, para as pessoas chegarem até eles, vai dando abertura na medida que eles vão conhecendo as pessoas, e eles vão ficando mais próximos. É assim que trabalha o judeu, diferente de nós, que às vezes nós já vamos dando abertura, né? Irmão, você já percebeu que nós, os brasileiros, temos um problema sério, que às vezes nós nem conhecemos a pessoa direito, e nós já contamos as intimidades da nossa vida para as pessoas, abrimos a nossa casa, mostramos o nosso quarto. Já perceberam? Outros sim, nós estamos vendo aí o que está acontecendo aí fora, que às vezes a pessoa nem conhece o outro, conheceu agora, já vão dormir junto, não é? Aí fora funciona assim, dorme com um hoje, amanhã já está dormindo com o outro, nem conheceu, nem sabe quem é, e vai dormir junto, vai estar tendo intimidade junto. Os judeus não são assim, eles primeiro conhecem as pessoas, né? Isso aqui é um princípio que Deus está nos ensinando aqui nessa noite. A Bíblia fala de um rei, que ele mostrou todo o seu palácio para alguém, para um outro rei, mostrou até a sua casa de armas, seus tesouros, e quando o profeta chegou lá e disse: o que você mostrou? O que o Senhor mostrou para essa pessoa que veio de longe? Tudo, não deixei de mostrar nada. E ele disse assim: esse povo, essa nação, vai tomar o teu país, vocês vão ser escravos, nós seremos escravos, porque o Senhor mostrou tudo para eles, inclusive a casa de armas, que é o lugar mais guardado, resguardado de um palácio, onde estão as armas. Por acaso vocês já viram os Estados Unidos da América, que é o maior país em quase tudo eles são o maior e melhor, né? Inclusive na questão bélica, de armas. Vocês já viram os Estados Unidos revelar as armas que eles têm para o mundo? Já viu na televisão aí? Hoje, os Estados Unidos vai revelar quais são as suas armas para o mundo. Não, porque não pode fazer isso. Porque quando nós revelamos, nós ficamos à mercê de a quem foi revelado. Por isso que Deus aqui nesse relacionamento, Ele está ensinando um princípio para Moisés. Moisés, eu estou me manifestando para você aqui agora, mas não se chegue aqui, fique aí. Então, vamos ver algumas coisas aqui.
A Bíblia fala de um personagem no Novo Testamento, o apóstolo João, que ele tinha uma particularidade com Jesus. Às vezes a Bíblia vai mostrar que Jesus ia para algum lugar e ele chamava os discípulos, primeiro os 12, porque ele tinha muitos discípulos. Só uma vez aqui a gente vê que ele tinha 70, depois tinha outros, uma outra comissão, ele comissionou os 12, depois mais 70, e aí nós percebemos que de vez em quando ele chamava os 12, e aí ele chamava Pedro, Tiago e João, em particular, e João mais em particular ainda. João colocava a sua cabeça no peito de Jesus, porque Jesus deu abertura para ele fazer isso, os outros não. Por que Jesus fazia isso? E a Bíblia diz que é o discípulo a quem Jesus amava. Então nós percebemos que tem pessoas na nossa vida que são mais chegados. Provérbios diz que há amigos que são mais chegados que o próprio irmão. Tem pessoas que são assim: na minha família não, lá eu amo todos iguais. Isso é hipocrisia. Sempre tem alguém que a gente é mais chegado, sempre tem alguém que é mais próximo de nós. Então, vamos ver algumas coisas aqui. Como que foi que ele falou para Moisés? Não venha para cá, não se chegues aqui. Vamos primeiro começar um relacionamento, para depois você entender quem eu sou, Moisés. Aí Moisés queria saber o nome dele. Aí ele disse assim, na tradução aí está escrito assim: eu sou o que sou. Mas na verdade no texto original está escrito assim: eu serei o que serei. Quer dizer, depende da situação. Você não vai saber o meu nome, mas a quem eu direi lá quando eu chegar diante de Faraó? Eu vou dizer que quem é que me mandou? Diga que eu serei, te mandou. Na Bíblia está escrito eu sou, né? Mas quando a gente vai analisar o texto original mais detalhado, a gente percebe eu serei. O que for necessário, aquilo que for preciso, eu me manifestarei. Porque Deus, ele se manifesta assim, da maneira que é preciso, da forma que lhe apraz, conforme a situação. Então, vamos ver algumas coisas que eu quero compartilhar. Em todos os relacionamentos que nós estabelecemos, deve ter limites. Limite, como chama? Limite. Essa palavra hoje está em desuso, viu? A palavra não hoje não pode ser dita. Na sociedade que nós vivemos, não. Não, ó, tá vendo? Mas o Criador disse não, né? Estava ouvindo um pregador, ele estava dizendo: Deus disse não para Adão: não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois ele vai dizer não, ele vai dizer não várias vezes. Por exemplo, quando ele disse não até para o próprio Jesus, Deus disse não: não vai ser possível passar esse cálice, eu vou mandar um anjo aí para te confortar, lá no Getsêmani, mas não vai ser possível. Disse não para Saulo, o maior plantador de igrejas que já pisou nessa terra: tira de mim, Senhor, o espinho da carne, que nós não sabemos o que é, alguma coisa que constantemente prejudicava e trazia transtorno para o apóstolo Paulo, e ele pediu: tira esse espinho da carne 3 vezes. Deus disse não, a minha graça te basta. Várias vezes nós vamos encontrar ele dizendo não, porque o não é um limite. Mais uma vez vou usar aqui uma metáfora do trânsito. Aonde nós vamos chegando tem uma plaquinha assim, ó: pare. Se for em inglês, stop, né? Pare. Tem que parar. Tem que ter limite. Limite de velocidade, para não acontecer acidente. Tem que ter limite. Tem que ter um freio, né? Isso é para a nossa própria segurança. Nos relacionamentos também é assim. Deus estabeleceu limite até no mar. Sabia, irmãos? Lê o capítulo 38 de Jó. Está escrito lá: eu quebrei o orgulho do mar e das ondas. Até aqui, mar, você pode vir, além daqui não. Então nós podemos pressupor que quando acontece uma tsunami, é porque Deus permitiu ao mar avançar um pouco mais. Senão ele não tem a capacidade de avançar, porque o mar obedece, o mar tem limite. Os animais têm limite. Agora o ser humano quer viver sem limite, dissolutamente. Então isso é para a nossa própria segurança.
Irmãos, tem um texto muito interessante. Quando nós começamos um relacionamento com alguém, nós temos que ser vigilantes, tomar cuidado, não ser muito frequente na casa da pessoa. Vamos ler um texto aqui, ó. Provérbios 25, 17. Não podemos mergulhar de cabeça direto antes de conhecer as pessoas. Tem que conhecer primeiro, porque senão depois vai ter problema. Põe raramente, na outra tradução vai dizer assim: não seja constante o pé na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça. Sabe o que é enfadar? Cansar. Todo dia, sempre, sempre. Um dia eu presenciei um acontecimento lá na cidade de Penápolis. Eu fui com o irmão lá, ele foi vender um carro. Tinha que ter um limite de barulho, né, também. Tem já, viu? Mas as pessoas não obedecem. Eu fui com esse irmão numa garagem de carro. Cheguei lá, estava do lado assim. Deus sempre nos ensina alguma lição, né? E aí ele terminou de vender o carro lá, que era de uma outra pessoa. Esse irmão, ele é até pastor hoje, né? E ele disse para o dono da garagem: muito obrigado, estendeu a mão para ele assim, agora nós somos amigos. E o dono da garagem falou assim para ele: ó, sou seu amigo não, sou teu conhecido, senta aqui, falou para ele. E ele sentou. O dono da garagem, irmãos, não é crente, viu? Falou para o funcionário dele: vem cá, fulano, vai ali na mercearia ali, ó, compra um pacotinho de sal. Aí eu fiquei pensando: sal? Aí o irmão que estava comigo ficou sem graça, porque o rapaz falou para ele: eu não sou seu amigo, sou teu conhecido. Aí o rapaz chegou com sal, entregou. Ele abriu o pacote de sal, pegou 2 colheres, deu uma para o irmão, esse irmão que hoje é pastor, pegou uma. Eu fiquei do lado olhando. Aí falou para ele assim: esse irmão, ele chama Sidney, ele já veio aqui. Sidney, quanto você consegue comer desse sal? Aí ele disse: para mim, só um pouquinho aqui, já não dá mais. Então, nós não somos amigos. Vamos fazer o seguinte: você vai vir sempre aqui na minha loja, e toda vez que você vier, eu vou pegar um pouquinho desse sal. Você come um pouquinho, eu como um pouquinho. Quando esse saco de sal terminar, eu vou poder dizer se eu sou seu amigo ou não. Os irmãos entenderam? Ele está dizendo o seguinte: tem que ter tempo. Relacionamento se constrói com tempo, com paciência. Tem que ver quem é a pessoa, tem que olhar primeiro quem é, os princípios que essa pessoa tem, as intenções que ela tem. Nunca conte o teu segredo direto para alguém que você não conhece. Cuidado com quem você compartilha suas coisas. Cuidado com quem você vai contando os teus segredos, porque ele pode guardar uma cartinha na manga contra você depois. Você quer ensino de Deus para nós nessa noite? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tome cuidado, porque alguém vai poder guardar algo contra você depois. Cuidado. Não se chegue para cá, Moisés, espere. Aguarde um pouquinho, Moisés. Eu vou me manifestar. Você vai saber quem sou eu. Então, leva tempo. Todo dia, constantemente, né, com aquela amizade aí, essa amizade ela vai ruir. Porque se eu vou muito lá, ele vem muito aqui. É necessário ter tempo, né? Mais uma coisa: não invadir a privacidade dos outros. Tem que ter limite. Tem pessoas que são tão curiosas, irmão. Não sei se vocês já lidaram com pessoas assim. Curioso, quer saber. Tem pessoas que querem saber até quanto o outro ganha. Quanto você ganha lá? Quanto que é teu salário lá? Fala para mim aqui. Quanto você ganha? Escuta, quanto tempo faz que você trabalha lá? Quem é teu patrão? O que ele faz? Não respeita a privacidade, né, de ninguém. Não respeita a privacidade. Isso aqui é sério, irmãos. Nós temos que observar o que Deus está nos ensinando. Tomar muito cuidado, né? Nas redes sociais, cuidado, não revele a sua vida na rede social.
Não faça isso. Comprei um carro, rede social. Gravidez, rede social. Estou com um novo relacionamento agora, rede social. Inclusive, pessoas já foram mortas por revelar coisas na rede social. Ladrões, pessoas perigosas viram aquilo ali, né? Há poucos dias eu estava vendo uma reportagem, o rapaz anunciou um carro, o cara falou, vem cá que eu vou comprar seu carro. Chegou lá, sabe o que aconteceu? O ladrão matou ele, levou o carro dele embora, matou ele. Cuidado. E tinha um especialista falando, tome cuidado com o que você põe nas redes sociais, as pessoas estão à espreita. Isso vale para a nossa vida espiritual. Cuidado, não vamos nos expor, porque o diabo está na esquina, ele está tentando nos pegar de todo jeito, ele tem estratégias, ele coloca situações na nossa frente, para que a gente possa avançar além do limite, e ele está esperando quando a gente avançar. Quantos de nós aqui já tivemos situações difíceis na vida, porque não respeitamos os limites? Quantos de nós, hein? Eu já contei uma história aqui para os irmãos também, do outro cidadão lá de Penápolis. Ele foi viajar de moto lá para Mato Grosso, foi ele e um outro. E ele estava numa moto grande, e o outro numa moto pequena, e os dois estão indo. Só que tinha chovido muito aqueles dias para lá, e tinha caído uma ponte, e tinha uma placona lá assim, cuidado, a ponte caiu. E o outro rapaz, ele pegou e passou o rapaz com a moto pequena, e o rapaz de longe viu a placa. Aí falou, vou alcançar ele, e vou dizer para ele diminuir, porque ele vai cair dentro do rio. Quando ele viu que o rapaz tinha passado, peraí, esse cara está achando que ele está com moto grande, que ele vai brincar comigo, espera um pouquinho aí, eu vou deitar no tanque aqui, vou mostrar para ele. Deitou no tanque, para não pegar vento, e acelerou, irmãos, e passou o outro, e o outro buzinando, dando sinal de luz para ele, e ele foi embora. Sabe o que aconteceu, né? Ele caiu de uma altura, e não tinha, lá embaixo não tinha tanta água, era mais barro, e ele bateu, ele caiu de cabeça lá, ele bebeu tudo aquele barro, quase morreu. O médico falou para ele, deu o que fazer para tirar o barro do teu pulmão, viu? Toma cuidado. Vocês pensam que ele aprendeu a lição? Não. Outro dia ele foi para São Paulo de carro. Estou contando algumas experiências aqui hoje, irmãos, para nós saber que nós precisamos observar limites. Deus está falando conosco aqui. Ele foi para São Paulo de carro, né? Nunca tinha dirigido em São Paulo. Aí ele parou num posto para fazer um lanche, e ele entrou dentro do carro. Olha como esse camarada é. E ele usava aquelas bolsas tiracolo. Ele fechou a porta do carro e a bolsa ficou para o lado de fora. Fechou só a alça, né, da bolsa, e tocou o carro. Um rapaz na Marginal Tietê viu e começou a dar sinal de luz para ele. Ele pensou, esse cara quer me assaltar, eu vou mostrar para ele que eu sei dirigir dentro de São Paulo. E acelerou. E o rapaz dando sinal, o rapaz desistiu, né? Aí ele pegou a Via Dutra, para os irmãos verem, pensando ele que estava indo para Penápolis. Pegou a Via Dutra. Quando ele estava chegando no Rio de Janeiro, ele parou num posto, desceu, perguntou para o rapaz. Aí quando ele olhou assim, a tiracolo só estava a alça, tinha comido tudo, né? Aí ele perguntou para o rapaz assim, eu queria ir para Penápolis, o senhor sabe me indicar? Onde? Nunca ouvi falar, espera que eu vou olhar no mapa. Falou para ele assim, o senhor está a quase 800 quilômetros da sua cidade. Não tem limite, irmãos. Pessoas que não sabem olhar as placas, não sabem olhar o limite, transtorno, dificuldade. Moisés, fica aí. Vamos primeiro nos relacionando, para que você vá sabendo um princípio que eu estou te ensinando, para que nós possamos construir uma relação sólida, Moisés. Olha Deus, irmãos, o Todo-Poderoso, o Criador, ensinando o fragmento de barro. Moisés, né? Bom, vamos ver um texto aqui, ó. Provérbios 11:22. Discrição. Os irmãos sabem o que é discrição?
ser discreto. Situações que às vezes nós não podemos falar, né? Alguma coisa, só observar. Como joia e focinho de porca, né? Assim a mulher formosa que se aparta da discrição. Não tem discrição, não sabe se comportar, não sabe conversar, não tem uma boa postura, né? Olha aqui, são inconvenientes, como eu falei, né? Pergunta tudo para a pessoa. Mais uma coisa, tomar cuidado com as más companhias. Isso daqui é algo que nós temos que estar atento, porque tem muito. Relacionamentos tóxicos, né? Pessoas que trazem para nós. O que é tóxico? É alguma coisa que contamina. Coronavírus, distanciamento. Por que está tendo distanciamento? Para não pegar, né? E outras coisas. Quando acontece um incêndio, que tem muito material inflamável ali, os bombeiros, fica de longe aqui dessa fumaça. Essa fumaça é tóxica. Relacionamentos que só faz mal para a pessoa, só traz transtorno, só traz sequelas, só traz coisa ruim. É tóxico. Esse tipo de relacionamento tem que ser banido, porque vai nos trazer tristeza, vai nos trazer perplexidade. Pessoas que vão passar pelas nossas vidas e que vão deixar sequelas terríveis. Quando a gente lembrar, a gente vai chorar, a gente vai ter tristeza na alma, porque são pessoas que você vai dizer assim: puxa vida, olha, fiquei frustrado, fiquei decepcionado, olha o que essa pessoa trouxe para mim. Mas houve avisos, houve placas de sinalização, cuidado, houve conselhos que não foram seguidos, né? Cuidado com o relacionamento. A Bíblia, irmãos, está repleta de passagens, de relacionamentos, de pessoas que se aproximaram de outras e tiveram grandes problemas, grandes dificuldades. Lembra de Sansão? O homem mais forte do mundo. Se Sansão vivesse hoje, ele viveu lá no século 12 a.C. Se Sansão vivesse hoje, ele seria o maior astro de Hollywood. Alguém que era muito forte, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Se envolveu com uma mulher chamada Dalila. Já vi pregador dizendo prostituta. Isso não é verdade, viu? Dalila não era prostituta. Dalila era uma mulher, um jugo desigual. Ela era de outro povo, tinha nada a ver com o povo de Deus. Era outro povo, pensamentos diferentes, princípios diferentes, nada a ver. E ela estava inserida dentro de um contexto dos maiores inimigos do povo de Israel, os filisteus. Sabe o que aconteceu com Sansão? Tem um pregador que ele tem uma mensagem que ficou famosa: Sansão, de herói a palhaço. Passou de grande herói a ser um palhaço, porque os filisteus furaram os 2 olhos dele, cortaram o cabelo dele, colocaram cadeias de bronze nele e colocaram ele como um animal rodando no moinho. Sabe aqueles cavalos que ficam rodando no moinho? Colocaram ele ali até o dia da morte dele, porque se envolveu em relacionamento que não era para ser envolvido. Ele era um nazireu. Leia o capítulo 6 do Êxodo, depois de Números, melhor dizendo, para vocês verem o que era um nazireu, como era alguém que era separado, né? Pessoas tóxicas, traz contaminação. Acabe, o rei Acabe, se envolveu com uma mulher que não tinha nada a ver com a cultura dele, com o povo de Deus, uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, irmãos, trouxe tanto problema para ele, tantos problemas, fez ele se envolver em idolatria, fez ele matar pessoas inocentes, como um homem chamado Nabote, né? Perseguiu os profetas. Sabe o que aconteceu com ela, com essa mulher? Ela caiu de cima, o rei Jeú mandou derrubar ela, de cima do saguão do palácio. Ela caiu, passou com o carro em cima dela, com a carruagem. Os cães comeram os restos que sobrou dela. Tamanha essa mulher era terrível, assassina, insensata. E o rei Acabe, o rei de Israel, se envolveu com essa mulher, adoradora de Baal e de Azera, uma cirofenícia.
relacionamentos tóxicos, terríveis. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem uma direção boa para nós. Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós estejamos bem. Deus quer a nossa saúde. Deus quer a nossa paz, a nossa segurança. Mas Ele nos instrui através da sua palavra. Como a Andréia já disse aqui, essa palavra tem resposta para tudo. Para que eu estou no Evangelho, irmãos? Já falei aqui para vocês. Estou no Evangelho há quase 40 anos, porque eu sei que não há outro caminho. Não tem outro caminho. Eu poderia estar em outros lugares agora, esse horário, mas eu já sei. O único caminho que leva o homem à felicidade plena é Deus. Ser fiel a Ele, servir a Ele, entender os seus limites, construir um relacionamento com Ele, sempre. Se aproxime de pessoas boas, se aproxime de pessoas que têm vida com Deus, se aproxime de pessoas que podem te dar um bom conselho, pessoas que podem estender as mãos para você no momento da dificuldade e te ajudar de uma forma que você se sinta ajudado mesmo. Não se aproxime de pessoas que só querem interesse, só tem interesse em alguma coisa. E hoje uma proporção muito grande da sociedade é assim, se aproxima do outro, você me dá isso, eu te dou isso, barganha, né? Os políticos são assim, né? Agora está chegando a época, viu? Agora eles vão liberar tudo, vão nas igrejas, não é? E vão dizer assim, nós somos crentes também, citando Deus, né? Essa semana eu vi um aí que é chamado de pastor, foi preso, foi até candidato a presidente, né? Foi preso, utilizando a Bíblia, se apropriando da humildade do povo evangélico para dizer que é pastor, enganando as pessoas, utilizando a Bíblia para dizer assim, você pode votar em mim, tenha confiança em mim, porque eu sou bom, viu? Se é um pastor e foi chamado por Deus, ele deve cuidar da igreja. Se um dia os irmãos perceberem assim, o pastor Mauro é candidato a alguma coisa, não votem em mim, viu? Não votem em mim, porque eu fiquei doido ou eu desviei. Não façam isso. Pastor Mauro é candidato a vereador, não votem em mim, porque eu não fui chamado para isso. E esse cidadão preso agora, né, envolvido com aquele governador do Rio de Janeiro lá. Que vergonha, irmãos, para o Evangelho. Que vergonha para as pessoas que acreditaram que aquele homem era um homem de Deus e se aproximaram dele, né? Sendo que isso aí é um tipo de relacionamento tóxico. Como ele vai ensinar as pessoas agora? Como ele vai ensinar, né? Vamos ler um texto bem conhecido, Salmo 1, verso 1. Já vou terminar. Estou indo para o